O nosso estudo de hoje é a lição 38 do livro Segue-me, que tem como título Obedeçamos. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Palavra de Paulo na Epístola a Filemon, capítulo 1, versículo 21. Escrevendo ao companheiro, Paulo não afirma confiar na inteligência que pode envaidecer-se e desgovernar-se, nem na força que induz a mentira, nem no entusiasmo suscetível de enganar a si próprio, nem no desassombro que muitas vezes é simples temeridade, nem no poder capaz de iludir-se, nem na superioridade que costuma desmandar-se no orgulho. O apóstolo confia na obediência, não na passividade cegueira que alimenta a discórdia e o fanatismo, mas na compreensão que se subordina ao trabalho por devotamento ao bem de todos, enxergando na felicidade alheia a felicidade que lhe é própria. Para que atinjas a comunhão com o Senhor, não é necessário te consagres ao incenso da adoração, admirando-o ou defendendo-o. Obedece-lhe, seguindo-lhe as recomendações, aperfeiçoarás a ti mesmo pela cultura e pelo sentimento, e terás contigo o amor e a lealdade, a harmonia e o discernimento, a energia e a brandura que garantem a eficiência do serviço a que foste chamado. Saibamos, pois, obedecer ao Senhor em nosso mundo íntimo, e aprenderemos a fazer mais pela vida do que a vida espera de nós. Gente, estudar a vida de Paulo de Tarso é sempre assim um desafio para a gente, porque a gente arrisca dizer aqui o seguinte: Pedro conviveu ao lado do Cristo durante todo o seu, vamos usar assim, a sua missão aqui na Terra. Foi, mas o Cristo falava para ele, olha, o dia que te converteres, Pedro não era convertido. Por que Pedro não era convertido? Ele não era convertido que não é só porque ele pregava boa nova, fazia curas, e teve algumas curas que ele não conseguia fazer. Então, no momento que ele vira para o mestre e fala, por que esse tipo de demônio, entre aspas, de espírito imundo, de espírito inferior, por que esse tipo de espírito a gente não consegue expulsar? E Jesus fala para ele, para esse tipo de espírito precisa de jejum, né? Precisa de ter autoridade moral. Mas o fato é que Pedro, quando Jesus foi preso, Pedro cortou a orelha do soldado romano. E Pedro, ele tinha uma capacidade muito grande de se relacionar entre ali os judeus, tanto que ele ficou em Jerusalém, né, segundo a narrativa do livro do Atos dos Apóstolos. Agora Paulo não, Paulo o desafio, ele é muito maior. Paulo vai de encontro com outras culturas, com outras religiões. Vamos trazer para os dias de hoje, gente. Imagina que hoje a gente fosse assim chamado para falar sobre o Cristo, falar sobre a imortalidade da alma, né, falar sobre progressão, falar sobre lei de causa e efeito, nas culturas que a gente tem aqui perto da gente. Aí a gente vai encontrar nas nossas culturas um ecumenismo, né? Dentro da religião cristã mesmo você vai encontrar lá católicos, ortodoxos e romanos. A diferença de um para o outro está na vestimenta, está nas imagens, mas tem mais ou menos ali a mesma estrutura na missa. Quando chega no protestantismo, você vai encontrar o protestantismo dos tradicionais, você vai encontrar os que são pentecostais e os neopentecostais. Dos tradicionais você vai encontrar lá luterano, anglicano, presbiteriano, batista, metodista, vai encontrar aqueles lá que são mais antigos dentro da reforma. Os pentecostais, esses mais novos, e os neopentecostais são esses que são classificados aí, os mais recentes ainda, né? Assembleia de Deus, por exemplo, enfim. Você vai encontrar também as religiões afro-brasileiras, mas você vai encontrar também, sempre encontra, né, em minoria, mas encontra aqui no nosso país, budistas, você vai encontrar muçulmanos, você vai encontrar descendentes de religiões, seguidores de religiões chinesas, enfim. Paulo de Tarso estava indo na direção de todos esses que não professam a mesma fé que ele. Então o que vai acontecer? Vai chegar lá, ele vai encontrar resistência, ele vai encontrar dificuldade, ele vai encontrar o pessoal que está acostumado a seguir um culto externo, exterior. Toda religião tem esse culto exterior. E ele vem dizer para todo mundo, falando, olha, respeitando, pode fazer o seu culto exterior, mas o mais importante
é o que a gente faz por dentro, é a nossa consciência tranquila, é a busca pela reforma íntima. Então, nesse trabalho, ele está conversando com Filemão aqui na carta de hoje, por quê? Porque ele ia num lugar, conhecia um grupo pequeno de pessoas, influenciava aquele grupo, criava a comunidade, que eram, vamos botar assim, as igrejas primitivas, e depois ele saía dali, ia para um outro lugar, para uma outra cultura, mas continuava se correspondendo, mandando cartas, conversando, enfim, volta e meia visitando também aqueles grupos, quando tinha condição de fazer isso. Mas se a gente pegar, por exemplo, o mapa, e hoje tem condição da gente fazer isso, pegar o mapa das 3 viagens de Paulo. Gente, foi um trabalho assim, né? Ainda mais partindo do princípio que na época não tinha carro, não tinha avião, a viagem era feita ou em cima de um animal ou então de navio, de barco, né? Navio não existia na época, barco. Então o que acontece? Foi uma coisa realmente extraordinária que foi feita pelo Paulo, tanto no sentido de ter muita paciência e aprender a amar muito, né, o ser humano a ponto de respeitar a sua cultura. Você vê que tem um momento ali no livro Atos dos Apóstolos que tem uma discussão com Pedro, porque Pedro queria que os gentios, esses que são de outras culturas, entrassem na circuncisão, que era um costume do judeu. E Paulo fala, não, calma, não é por aí não, vamos respeitar a cultura da pessoa, não é assim que, através da violência que a gente consegue fazer as coisas, né? Não é dessa maneira. Então ele fala assim, escrevendo ao companheiro, o Paulo não afirma confiar na inteligência dele, nem na força, nem no entusiasmo, nem no desassombro, nem no poder dele não. E o Emmanuel ainda vem falar aqui o que cada um poderia fazer. A inteligência faz a gente se envaidecer, se desgovernar. É para a gente meditar em cada um desses aqui, porque a força pode induzir a mentira, o entusiasmo pode até enganar a si próprio. É bom a gente ler cada um desses aqui, porque o Emmanuel ele faz um tratado de psicologia profunda. Ele fala assim, ó, o apóstolo confiou na obediência. Ele fala, escrevi confiando na tua obediência, porque você vai fazer o que eu estou te pedindo para você fazer. E depois ele chama atenção, obediência também não é passividade cegueira. Aliás, a gente tem aqui no nosso direito, né, estrito cumprimento do dever legal, quando a pessoa está... As maneiras da gente ter exclusão de culpabilidade quando comete um crime, né? Aí fala lá, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, ou se a pessoa estiver cumprindo uma ordem dada por algum superior. Aí ele fala, a ordem não pode ser cega, não pode ser cega, porque ela vai alimentar discórdia, fanatismo. Aliás, se eu quiser impor que todos pensem igual a mim, eu vou me tornar uma pessoa grande, um grande autoritário. Na verdade, não. Na verdade, o mais gostoso da vida, né, é quando a gente descobre outras culturas, aprende a respeitar aquelas culturas. Sempre vai ter coisa boa para você pegar dessas culturas. E, ao mesmo tempo, você reforça a sua, porque, né, você começa a descobrir que a sua realmente é aquela que te faz bem, mas respeitando o próximo, né? Então, ele coloca aqui para a gente, olha, enxergando na felicidade alheia a felicidade que lhe é própria. Muito profundo, né, o que o Emmanuel está trazendo para a gente. Então ele coloca aqui, para que atinjas a comunhão com o Senhor, não é necessário que te consagres ao incenso da adoração, admirando ou defendendo. Obedece-lhe, segue-lhe as recomendações, é isso. A gente não precisa ficar aqui, né, nesse trabalho às vezes que leva até o fanatismo mesmo, né? De que adianta? O Robson, por exemplo, está fazendo esse vídeo todos os dias, está se tornando um fanático. Não, eu estaria me tornando um fanático se eu ficasse aqui em adoração ao Emmanuel, ao Chico, como se estivesse aqui aos pés deles e não estivesse seguindo nem um pouco os conselhos dele. Agora, pelo contrário, a gente está lendo todo dia esses conselhos, esses conceitos, e fazendo o esforço para estar aplicando na nossa vida, está buscando reformar alguns conceitos equivocados que a gente tem, aí sim a coisa vai levando para frente, né? Então, seguindo-lhe as recomendações, aperfeiçoa a ti mesmo pela cultura, pelo sentimento. Cultura, sentimento, pelos dois. Aí sim vai ter contigo amor, lealdade, harmonia. Saibamos, pois, obedecer ao Senhor. Saibamos, pois, ter acesso a esses textos. E ver, esses textos não estão chegando a mim por acaso. A partir de agora eu vou fazer o meu esforço para colocá-los na prática. Que Jesus nos abençoe hoje sempre. Eu te agradeço sempre a Emmanuel pelo carinho, pela mensagem.